A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida, amém? Em Romanos, aleluia, Romanos, capítulo 10, verso 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Fala a respeito de como receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Romanos 10, do 9 ao 17. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor, e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja, aqui Paulo tinha escrito essa carta aos romanos, né? Essa carta que foi escrita para a igreja em Roma. E ali estava tendo uma grande confusão entre os gentios que aceitou Jesus Cristo e aos judeus que tinham se convertido a Jesus Cristo. Então, eles estavam ali tendo uma confusão entre eles, mas Paulo ali, usado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu essa carta para eles, antes mesmo de ir ter com eles, dizendo, né, que era necessário que eles confessassem ao Senhor Jesus com a boca, falasse e no coração crendo que Jesus ressuscitou dos mortos, eles seriam salvos. Isso quer dizer que não era para ter uma briga entre eles, né? Quem era merecedor, quem não era. Eles estavam ali, né, levantando também um falso testemunho a respeito de Paulo, dizendo que Paulo estava pregando de forma errônea. Então, Paulo dizendo ali, ó, visto que com o coração se crê para que a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando a gente crer com o coração, nós estamos aceitando aquilo que Jesus fez por nós, né? Ó, de modo aqui, não somente de pensar, mas é crer que Cristo fez aquele sacrifício por nós na cruz, ele expiou na cruz os nossos pecados, ele remiu os nossos pecados. Então, todo aquele que aceita, tanto o gentio como o judeu, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, é salvo. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a nossa fé não é somente uma fé para mim. Ah, eu creio em Jesus, pronto, e acabou. Não, é uma fé que você tem que falar do amor de Jesus. Você tem que espalhar o que Jesus fez para você. Porque essa confissão, né, é que vai trazer nosso Jesus, que ele vai me resgatar sua noiva. Aleluia. Então, não é só necessário você crer em Jesus para si, mas é você mostrar o que Jesus faz para você. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, né, aqui a essência, né, que tá dizendo não será confundido, está querendo dizer, ó, não será envergonhado. Quem crê em Jesus não vai ficar prostrado. Quem crê em Jesus vai ser salvo, não vai ficar envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, que quer dizer, né, entre judeu e gentios. Aqueles que aceitam Senhor Jesus, né, como o Senhor e Salvador da tua vida, ele não tem diferença entre um judeu e um gentio. Ali eles queriam fazer diferença, que o judeu, ele era melhor do que o gentio, né? Ou que os romanos ali, que tinham se convertido. Então, porque eu já sou judeu, eu converti a Jesus Cristo, eu sou melhor do que você, que não é povo que era escolhido de Deus. Não, não há acepção de pessoas diante de Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós não éramos povo de Deus. Eu não sou judia, mas eu sou povo de Deus, eu sou filha de Deus através do que Jesus fez por mim na cruz. Eu aceito aquilo que ele fez por mim, eu aceitei aquilo que ele fez por mim, né? Eu aceitei a graça de Deus derramada sobre mim. Ele deu o seu filho amado Jesus para morrer na cruz em resgate da minha vida e da tua vida. Então, tem que crer Tem que crer com o coração para a justiça e confessar para a salvação. Então nós vamos ser salvos confessando aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós somos salvos crendo no nosso coração, né? Nós vamos ter a justiça de Deus quando nós cremos no nosso coração, mas somos salvos, né, ali pela confissão daquilo que Jesus fez por nós, confessando que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Portanto, não há diferença. Então, nós agora não somos diferentes do povo que Deus revelou, né? Desde lá do Antigo Testamento. Nós somos povo de Deus, aleluia. Porque um mesmo é o Senhor em todo
em todos, rico para com todos que o invocam. Então, nós temos que entender uma coisa, que todo aquele que usa o nome de Jesus Cristo, ele é rico, ele é abençoado, é rico do que de bênção, de salvação, de certeza que Deus livra ele de todo mal. Então, por isso, nós temos que não só confessar, né, com o nosso coração, mas é confessar com a nossa boca. Por quê? Outras pessoas precisam saber do que Jesus fez na tua vida. Outras pessoas precisam saber do como Jesus tem agido na tua vida, como ele tem sido providência, como ele tem te guardado, como ele tem te guiado. Isso não quer dizer que um cristão não passa por tribulação, não passa por problema, porque nós estamos na terra, e na terra existe a tribulação. Na terra tem, né, os dias maus, e tanto os bons quanto os maus vão passar pelo problema. A diferença é que nós que cremos em Cristo, nós temos uma esperança, independente do fim. Independente se o fim é a morte, né? Nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Independente se o fim foi uma falência. Você sabe que depois Deus vai te restituir 1000 vezes mais, assim como ele fez com Jó. Aleluia. Porque, né, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então Deus, ele é rico. Todos aqueles que verdadeiramente amam Jesus Cristo, invocam o nome dele, eles são guardados. Deus dá bênçãos. A maior riqueza que Deus deu para nós foi o que Jesus fez por nós na cruz, que nos garantiu uma vida eterna através do que Jesus fez, né? Nós sabemos que não acabou aqui, mas que tem uma vida eterna para nós. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é invocar com fé, crendo e confiando. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, que Deus, ele não ama o pecador, o pecado, mas ele ama o pecador. Ele não faz diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentio. Ele só quer que nós o amamos de todo o coração. Aí dizendo aqui, como, pois, invocarão aquele no qual não creram? Então tá dizendo, como vão invocar o nome de Jesus? Quando fala, como invocarão aquele, quer dizer, aquele é Jesus, no qual não creram, né? Porque eles não creram porque ainda, ó, e como crerão naquele que não ouviram. Então como eles poderão crer a respeito de alguém, de algo que eles não ouviram falar? Como eles vão crer nesse Jesus que faz milagre, nesse Jesus que ressuscita, nesse Jesus que transforma e que dá vida eterna para nós, se não for pregado para eles, se não for ensinado para eles? Eu mesmo, antes de conhecer Jesus, ninguém tinha falado verdadeiramente desse amor, eu não tinha aprendido na palavra, eu não tinha sentido o seu cuidado, eu estava me sentindo sozinha. Nós vamos passar por dias não tão bons, mas logo o Espírito Santo de Deus nos lembra, olha, eu te resgatei, eu te remi, eu tenho uma nova esperança para você. Traga na memória tudo que eu já fiz. E nós somos renovados em Cristo Jesus. Mas, antes disso, se não fosse alguém ter pregado para mim, alguém ter falado para mim do amor de Cristo, eu não teria sido alcançada. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, aqui o Senhor está dizendo, né, através de Paulo para a igreja de Roma, dizendo como, né, vão invocar aqueles que eles não creram. Por que eles não creram? Porque eles não ouviram falar, porque não tem quem pregue para eles. Então, nós somos o povo escolhido por Deus. Se você conhece esse Jesus, ele já fez na tua vida, você tem que falar desse amor, você tem que falar para outras pessoas. Ah, mas eu não sou ministra da palavra, não fui chamada para ministrar, não fui chamada para falar, eu não tenho esse dom. Mas você pode dizer, dar testemunho daquilo que Jesus fez na tua vida. Você pode dizer o quanto Deus foi bom para você, o quanto ele tem te sustentado na face da terra. Eu sei que você tem algo bom para falar que Jesus fez na tua vida. Eu sei que você tem algo para dizer, como você foi resgatado por Deus através de Jesus. Então você tem o que pregar, você tem o que falar. Você falar para alguém, Jesus te ama, já é o suficiente. Você abençoar a vida de alguém já é o suficiente. Aleluia. E como pregarão se não forem enviados? Aleluia. Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam a paz. Então, se nós falamos do reino de Deus, se nós falamos daquilo que Jesus veio e fez por nós na cruz, nós
temos os nossos, nós somos formosos, né? Ó, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Isto é, a mensagem de Deus pregada, né? Deus, ele auxilia, ele nos ajuda, ele nos sustenta, dos que pelo evangelho anunciam coisas boas. Então, tudo é feito para anunciar as boas novas, aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Tudo é em nome de Jesus. Aleluia. Tudo é possível através do que Jesus fez por nós na cruz. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na pregação? Isso quer dizer, ó, mas nem todos obedecem ou creem no evangelho. Vai ser evangelizado, vai ser pregado, vai ser falado do amor de Cristo, mas nem todos vão crer, vão aceitar, vão, né? Mas isto não cabe a nós, né? Queremos empurrar goela abaixo. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do amor de Cristo. Então, a nossa função é falar do que Jesus fez. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Roma, dizendo, olha, o importante é falar, é anunciar. Como nós vamos evangelizar? Como que nós vamos resgatar o povo se não há quem pregue, né? Então, ele estava dizendo, olha, vocês devem estar falando aí, né, que eu estou pregando alguma heresia, que eu estou falando algo que está fora, mas eu estou fazendo aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo falou. E vocês têm que fazer o mesmo, vocês têm que levar o evangelho de Cristo. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se a fé é pelo ouvir, é a pregação do evangelho que vai produzir a fé. É você pregando o evangelho, que alguém vai ouvir e vai nela surgir a fé. E não é ouvir qualquer coisa, mas é ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, aleluia, que ressuscita. E nós sabemos que, né, nós podemos ver os sinais, né? Nós podemos ver os sinais. Jesus disse que haveria sinais na volta dele. Nós podemos ver os sinais que cada dia mais está no mundo, né? Ele diz que a vinda dele será como a mulher que está para dar à luz, né? Como a mulher que está em dores de parto. Por quê? Quando começa a contração para dar à luz ao filho, começa ali de 2 em 2 horas, depois de 1 em 1 hora, e vai diminuindo essas contrações. E quando já tá de 5 em 5 minutos, você já tem que correr, né, pro hospital, porque já tá perto de você dar à luz. E que nós aprendemos, nós víamos antigamente falar de terremotos, destruições, furacões, bem espaçadamente, a cada 1 ano, a cada 6 meses, e hoje em dia nós podemos ver que essas destruições da natureza e do tempo têm sido muito mais recorrente. Ela está como uma mulher para dar à luz, né? Está ali, né? Nós vemos tragédia atrás de tragédia. Dia e hora nós não sabemos, a palavra do Senhor não nos direciona para dia e hora exata. E Jesus diz que nem ele sabe, somente o Pai sabe, dia e hora que ele voltará, mas ele vai voltar, e que nós venhamos estar atentos. E Jesus está dizendo a respeito de nós pregarmos a palavra, falarmos a palavra, para que, como as pessoas podem se converter se não tem quem fale? Como as pessoas podem aceitar o evangelho de Cristo se não tem quem os envie? Amém? Olha, em Mateus 24, 13 e 14 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que perseverar, independente das tribulações, independente do engano, independente, né, do que possa estar acontecendo. Nós temos que nos alimentar e perseverar em Cristo Jesus. É no meio da dor, você está louvando a Deus. É você estar mesmo, não tenho ânimo para louvar a Deus, eu estou passando por uma perca. Mas glorifique no teu íntimo, aceite a vontade de Deus, coloca a tua vida na presença do Senhor. É Ele quem restitui, transforma, é Ele quem nos dá a vida eterna, amém? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e virá o fim. Então, para nós que queremos a vinda de Cristo, nós almejamos a vinda de Cristo, o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que perseverar até o fim para sermos salvos. E nós temos que pregar o evangelho do reino, né? Tem que ser pregado para todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Então, se você tem que dar testemunho do que Jesus tem feito na tua vida, então virá o fim. O fim do quê? O fim do pecado, o fim da doença, o fim da morte,
e uma vida com Cristo Jesus. Não é o fim do mundo. Tem pessoas que têm medo do fim, mas é o fim das dores, é o fim do pecado, onde o mal vai ser aniquilado e nós estaremos com o nosso Jesus numa vida eterna. Essa é a palavra que Deus deu para o nosso sábado, né? Que Deus possa ter falado ao teu coração. O que Jesus está nos... o que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando hoje? Para nós sermos evangelistas, falar do amor de Cristo, pregar a palavra de Deus, né? Nós darmos testemunho do que Jesus fez. Não só crendo no nosso coração, mas também confessando com a nossa boca, né? Porque se nós falamos desse amor de Cristo, ele não vai nos envergonhar. Se nós confessarmos com a nossa boca diante dos homens, eu sou cristã, eu aceitei Jesus, ele age na minha vida. Nós podemos ser perseguidos, mas ele não nos deixa envergonhado. Ele não nos deixa. Jesus, ele é a nossa justiça, ele é a nossa salvação, ele nos remiu, ele nos limpou. Ele não olha o nosso passado, mas ele olha a partir do momento que nós vamos para ele. Todos os dias ele está disposto a nos resgatar, né? Nós não somos perfeitos, nós vamos para Jesus, então nos tornamos perfeitos. Nós somos homens e mulheres falhos, temos uma natureza pecaminosa que todos os dias tem que voltar aos pés da cruz e pedir perdão, pedir para ser lapidado. Mas nós não podemos deixar de falar da obra de Deus. Não espere você ser perfeito para fazer algo para Jesus, mas que você possa falar do quanto ele te sustenta, o quanto ele te ama e o quanto ele te cuida. E ele deixou o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que convence o homem do pecado, amém? Que a palavra de Deus possa ter falado ao teu coração. Vamos agradecer ao Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada, Senhor, por ter ministrado ao nosso coração. Pai, alcança esse meu irmão, essa minha irmã, repreende toda a fúria do inimigo, toda a tristeza, todo o mal que tem vindo sobre ela. Meu Pai, seja o refrigério, guarda ela, Pai. Traga ânimo, restaura, Senhor. Seja sobre a vida dela, Senhor, trazendo a providência, Senhor, restituindo tudo o que perdeu. É o que eu te peço no nome de Jesus. Abre portas, repreende a fúria do inimigo. Seja com ela, Paizinho querido, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.